Bom, agora já caminhando aí para o final, vamos dar continuidade às propriedades físico-químicas e atividade biológica. É só para lembrar que a lipofilicidade também afeta a distribuição e a eliminação. A distribuição, especificamente, é bom lembrar que o plasma é aquoso. Isso não significa que o fármaco lipofílico não vai ser distribuído. Nós temos outros mecanismos de transporte e também não podemos esquecer do sistema linfático. Em relação à eliminação, substâncias muito lipofílicas podem ser reabsorvidas nos túbulos renais e voltar à circulação, e podem acabar se depositando em alguns tecidos, é o chamado depósito. Bom, Lipinski foi um pesquisador que analisou as propriedades de uma série de fármacos, se eu não estou enganada, cerca de 3.000, e verificou que algumas propriedades físico-químicas eram comuns a esses fármacos, né? Então, ficou estipulado, o que se foi observado, é que essas substâncias tinham um número de doadores de hidrogênio para fazer ligação de hidrogênio menor do que 5. O peso molecular era menor do que 500. O log P menor do que 5. Você vê que a frequência desse número 5, né, deu origem ao outro nome dessa regra de Lipinski, que é a regra dos 5. Bom, eu vou explicar mais ou menos qual que é a ideia dessa regra de Lipinski. Ela diz que candidatos potenciais a fármacos devem ter essas características que vocês estão vendo aqui nesse slide. Por que isso? Primeiro que o objetivo aqui é fármacos que tenham uma boa biodisponibilidade oral. Para isso, ela não pode, obviamente, ter um número de doadores de ligação de hidrogênio muito alto. Por quê? Esses grupos doadores são grupos hidroxila, grupos amino, né, que são os dois principais, e isso daí vai fazer com que o fármaco ele tenha uma lipofilicidade mais baixa, uma vez que são grupos polares. Então, por conta disso, a absorção pode ficar comprometida se ele tiver um número muito grande. Por isso que ele coloca que esses candidatos devem ter um número de doadores de ligação de hidrogênio para fazer ligação de hidrogênio menor do que 5. O peso molecular deve ser menor do que 500. Por quê? Porque moléculas muito grandes não vão conseguir sofrer o processo de absorção, né? Nem pelo processo transcelular, nem pelo paracelular. O logaritmo do coeficiente de partição deve ser menor do que 5, porque se ele for maior do que 5, significa que ele é muito lipofílico e, consequentemente, a sua solubilidade vai ser comprometida. O número de aceptores de ligação de hidrogênio deve ser menor ou igual a 10, porque também são grupos polares, né? Eles não são grupos, como a gente chama de grupos próticos, mas eles são grupos polares. São grupos carbonila, éter, sulfonas, sulfóxidos. Então, esses grupos funcionais podem ser aceptores de hidrogênio para fazer ligação de hidrogênio. Então, consequentemente, eles vão ter alguma afinidade com água. E isso pode comprometer o processo de absorção, tá bom? Aqui eu coloquei esses dois exemplos para mostrar para vocês que o que chamam de regra de Lipinski, na verdade, não é uma regra, é uma orientação. Claro que existem exceções, né? Aqui eu tenho exemplificado pela amitriptilina, né, que é um inibidor da recaptação da serotonina, é um antidepressivo. A amitriptilina tem um logaritmo do coeficiente de partição de 6,14, ele é bastante lipofílico. E a repaglinida, que é 5,9. A repaglinida é um antidiabético para uso oral, né? Um hipoglicemiante. Então, esses são dois exemplos de fármacos que têm o logaritmo do coeficiente de partição maior que 5 e, entretanto, tem uma boa biodisponibilidade oral. Tá bom? Agora eu vou tecer algumas considerações finais, né? Seriam as nossas conclusões. As propriedades físico-químicas afetam todas as fases da ação biológica. Elas afetam a fase farmacocinética, principalmente, que é o ADMET, que é absorção, distribuição, metabolismo, eliminação, impactando na toxicidade também. A ionização de fármacos ela está particularmente associada à solubilidade
e, consequentemente, a absorção. A lipofilicidade é a propriedade que afeta a maior parte dos processos necessários à ação biológica. Ela vai impactar na solubilidade e ela vai impactar na absorção, como vai afetar o metabolismo e também vai afetar a interação com o alvo, tá? Além da eliminação. As propriedades de uma substância que você descobriu no seu laboratório, por exemplo, ou de um produto natural, né, ou seja, um composto bioativo, elas podem ser otimizadas pela introdução ou retirada de grupos funcionais. Aqui eu representei esse composto bioativo num círculo branco, né, para mostrar para você que ainda falta um pouco para ele se tornar um fármaco. Às vezes falta muito, tá? Então, esse processo de otimização deverá levar a propriedades físico-químicas, através da introdução ou retirada de grupos funcionais, deverá levar a propriedades físico-químicas que aumentam as possibilidades dessa substância entrar em testes pré-clínicos, clínicos, né, para ter os seus estudos farmacocinéticos realizados. Enfim, é fundamental que a partir daquela descoberta inicial, essa substância seja utilizada para ser, de fato, um candidato a fármaco. Nesse slide aqui, nós temos a bibliografia básica, a bibliografia que é consultada, né, para a preparação dos slides das nossas aulas. No que se refere a propriedades físico-químicas, eu destaco principalmente o livro do Cairns. Eu vou deixar aqui para vocês uma molécula para vocês praticarem, né, o percentual de ionização. Deixei aqui duas perguntas. A qual grupo funcional pode ser atribuído esse pKa, né, um pKa de 9,2, e qual é o percentual de ionização desse fármaco no intestino? Tá? Considere aqui o pH 8 para o intestino. Então, divirtam-se aí com esse exercício sobre ionização. O segundo exercício, eu estou propondo para vocês fazerem alterações estruturais na estrutura do propranolol para que ele seja menos lipofílico. Ou seja, você vai buscar alteração de grupos funcionais visando a diminuição do seu coeficiente de partição. Esse bloqueador beta-adrenérgico, ele é de primeira geração e ele é muito lipofílico, tem efeitos centrais, ele atravessa a barreira hematoencefálica. Então, eu gostaria que você fizesse aí uma proposta. Você pode utilizar os programas, né, que a gente mostrou numa outra videoaula, para você poder fazer essa proposta. Eu sugiro também que você consulte uma bibliografia que pode ser de farmacologia ou de química farmacêutica, para você verificar qual é o grupo farmacofórico dessa série, ou seja, quais são os grupos farmacofóricos dos bloqueadores adrenérgicos. Você vai ver que é uma parte da estrutura que se repete em toda a série, para que você não altere a região do grupo farmacofórico, tá bom? Então, faça esse exercício e depois você manda a resposta para mim.